Uma vez feita essa carreira de detalhe, eu volto a trabalhar com a cor mais clara aqui no meu caso, né? Vou prender o fio aqui na execução, veja só, eu vou fazer um ponto baixo, faço mais 2 correntinhas para dar altura, porque é um ponto alto que receberia aqui. Laço e no mesmo ponto de base faço outro ponto alto, lembra? Sempre começa com 2 pontos no início, tá bom? Laço e para cada ponto que estiver à minha frente, por 5 vezes, eu farei um ponto alto. Olha só, então já tendo os pontos altos da primeira parte, eu volto a fazer o meu aumento. Eu vou laçar e no próximo ponto eu trabalharei 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Olha lá o aumento acontecendo de novo, tá vendo? E novamente eu vou trabalhar mais 5 pontos altos consecutivos e sem aumento. Gente, se você trabalhou 3 carreiras aqui e fez esse detalhe, aqui você trabalha 3 carreiras e repete o detalhe. Se você trabalhou 4 carreiras e fez o detalhe, faça 4 aqui e repita o detalhe. Trabalhei 5 e fiz o detalhe, a mesma coisa. Trabalhei 6 e fiz o detalhe, a mesma coisa. Algo que você precisa entender e precisa começar a desenvolver, caso você ainda não tenha esse jogo de cintura. É o seguinte, o tamanho, você vai alcançar o que você desejar. Então, eu quero um tapete pequenininho, faço menos carreiras. Eu quero um tapete maior, faço mais carreiras. A única coisa que eu vou pedir para que você aí consiga identificar é o seguinte, eu preciso que a última carreira do seu trabalho seja com o fio do detalhe. Tudo bem? Você vai fazer a última carreira com o fio do detalhe. Então, quando eu chegar na minha penúltima carreira, eu vou parar e eu voltarei aqui. Eu vou continuar trabalhando os aumentos até chegar no tamanho desejado. E quando eu voltar, eu já estarei com o fio do detalhe, porque eu vou fazer o acabamento da peça. E o acabamento da peça é feito com o fio do detalhe. Tudo bem? Outra coisa que eu gostaria também de tentar fazer com que vocês desenvolvam aí é o seguinte, a necessidade dos aumentos. Dependendo da tensão do seu ponto, ele pode ficar mais justinho ou mais aberto. Se o seu ponto for mais aberto, dificilmente você vai ter esse problema. Mas para você, aí a colega, né, que tem aquele pontinho apertando, aquela coisa que fica super apertadinha, ok. Quando você for fazer o aumento, se você perceber que a sua execução começa a virar assim para dentro, começa a querer ficar com um formato côncavo, o que você deve fazer? Aumentar os seus aumentos. Isso daí fica engraçado, aumentar os aumentos. Mas tá certo, né? Se você tem que aumentar os seus aumentos. Como assim? Aonde você faz 2 pontos, ó. Aonde você faz 2 pontos no mesmo ponto de base, veja aqui, faça 3. E note, se o formato côncavo não se forma mais. Detalhe, tu fez uma carreira, percebeu que ficou côncavo? Cara, desfaz a carreira, faz ela de novo. Você vai notar, na primeira carreira que o aumento não for o bastante, você vai notar o formato côncavo. Você vai ver que vai ficar uma coisa meio repuxada. E não pode ficar repuxada, tem que ficar plano, lisinho sobre a superfície, ok? Então já ficou aí a minha dica para quem tiver esse problema, que é um pouquinho comum quando se trata de aumentos que vão se repetindo a cada carreira e há uma uniformidade nos aumentos, tá? Belezinha? Então vamos lá, vamos executar nossas peças e a gente se encontra quando alcançarmos o tamanho desejado e formos executar a nossa última carreira, a carreira de acabamento. Ok, então agora, como você pode observar, eu já tenho uma boa peça executada, né? Já tá bem grande mesmo a minha execução. O próximo passo é começar o acabamento. E para começar o acabamento, nós vamos utilizar o fio
mais escuro. Então, eu tô com ele aqui. O início desse acabamento é igual ao que nós já vínhamos fazendo. Lembra que a cada 4, 5, 3 carreiras de uma cor, eu fazia uma carreira de outra cor? Então, agora chega a hora de eu fazer a carreira com esta cor escura, aqui no meu trabalho, né? Então, eu vou trabalhar com pontos baixos. Mas os pontos baixos não serão feitos simplesmente no contorno como vinha sendo. Eles serão feitos no contorno todo, não só na parte de cima, mas em tudo. Então, olha só, eu prendo a agulha no meu trabalho, fazendo um ponto baixo, olha aqui, ponto baixo foi feito. E eu vou trabalhando pontos baixos no redor da peça inteira. Novamente eu repito a vocês, nós não vamos trabalhar somente no contorno da parte de cima, no contorno circular. Nós vamos trabalhar também na base do trabalho. Tá joia? Então, eu vou realizar aqui os meus pontos baixos na peça toda, no contorno da peça toda. E depois eu volto aqui para que nós façamos juntas o ponto fantasia para o barradinho da peça. Tá joia? Tô indo lá e já já eu volto. Olha lá, então eu já fiz o contorno todinho da peça com o ponto baixo. Agora, nós faremos pelo menos uma carreira com o ponto para realmente dar um toque diferente na peça. Então, funciona assim. Você vai passar a agulha pelo primeiro ponto que você tem à sua frente e fará um ponto baixo. Lace uma vez, conte o primeiro, o segundo e no terceiro ponto passe a agulha e puxe a laçada para fora. Lace de novo e arremate 2 pontos. Lace de novo e arremate mais 2. Você terá feito um ponto alto. Lace e no mesmo ponto de base, faça mais 2 pontos altos. Então, o segundo e agora o terceiro. Faça uma correntinha, lace e no mesmo ponto de base, repita os 3 pontos altos. Então, o primeiro, agora o segundo e, para finalizar, o terceiro. Olha lá, você fez um gomo, um leque de pontos altos. Pule o primeiro, pule o segundo e no terceiro ponto de base, faça um ponto baixo. Vamos começar de novo. Laça, pule o primeiro ponto, pule o segundo e no terceiro passe a agulha e execute 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, aqui o segundo e agora o terceiro. Faça uma correntinha, lace de novo no mesmo ponto de base e você retoma a execução de 3 pontos altos. Então, o segundo e agora o terceiro. Olha lá. Pule o primeiro, pule o segundo e no terceiro ponto de base, faça um ponto baixo. Olha lá, você vai repetir este processo no contorno todo da sua peça. Se você quiser, você poderá fazer mais do que uma carreira. Caso contrário, uma carreira já é o que nos basta. Tá joia? Então, vamos lá. Vamos fazer todo o contorno, não é mesmo? E aí, a nossa peça estará pronta.